Olá, meninas, bom dia! Que alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Nossa, meu coração está quentinho de muita alegria e podermos aqui partilhar, né? Eu já quero desejar as boas-vindas para vocês e dizer que hoje, né, iremos falar de algo muito importante e especial. Iremos falar aí sobre um tema que é importantíssimo no nosso lar. E teremos uma convidada muito especial, né, que irá também partilhar conosco aí sobre a importância de gerar memórias afetivas através da mesa e de fortalecer esta conexão. Eu vou chamar aqui hoje a Flávia, que vai partilhar conosco aí esse assunto tão importante. Deixa eu chamá-la aqui para a gente já começar este bate-papo bem legal nesta manhã. Vamos ver se a Flávia já recebeu aí o convite. Olá! Bom dia, Flávia. Bom Seja dia, muito minha amiga. bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom Eu que dia, que agradeço. prazer, viu? Que prazer, muito obrigada por ter aceitado este convite, né, por poder aí doar um pouquinho do seu tempo para partilhar desse assunto que é tão importante e necessário, né? É nós tomarmos esta consciência da importância da mesa no nosso lar, né, Amém, Flávia? Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de falar também. Ontem à noite, né? Eu fiquei estudando, hoje eu tinha que levar as meninas na escola e pedir uma palavra para o Senhor, especial para esse dia, e Ele entregou algo muito lindo Louvado nessa seja manhã. Deus. Então eu creio que vai Coisa ser boa. poderoso, viu? Vai ser Vai poderoso. Já sim. vamos pedir para as meninas mandarem aí para Sim, mais 10 mulheres aí, porque hoje nós vamos falar da mesa, né? verdade, Flávia. E assim, e falar da mesa é algo que mexe muito com o nosso coração, né? Porque assim, a partir do momento que a gente entende a importância, né, desse instrumento dentro do nosso lar, as coisas mudam, né? E eu já deixo uma pergunta para cada uma de nós nesta manhã, né, para que a gente reavalie como que está a conexão no nosso lar, né? A palavra conexão, ela vai falar de vínculo, de ligação, né, de união, e como que está essa conexão, essa união dentro do nosso lar? Se a gente for fazer uma analogia assim, de uma conexão de uma TV, por exemplo, ela está fazendo ruídos, barulhos, é algo muito incômodo, a gente não consegue entender, não tem aquela sintonia. E se a gente trazer essa analogia para dentro do nosso lar, se a gente não se comunica, se a gente não tem aquela disponibilidade, né, de servir ao outro, de amar sem querer nada em troca, a sintonia, a conexão, ela fica muito ruim e aí vai acontecendo o distanciamento, né, Flávia? Então é importante que a gente saiba dessa importância da mesa do nosso lar, porque assim, outras atitudes vai melhorar aí a nossa conexão, a nossa união com os nossos familiares e amigos, mas temos a mesa que é um instrumento deixado por Deus, uma primícia, né? Não foi à toa, tinha um propósito, porque Deus não faz nada à toa, né? Se Ele desde lá do início Ele deixou essa primícia, Ele orientou, olha, faça a mesa para que esteja presente, né? O pão da presença para que eu esteja presente, porque não foi à toa. E vemos tantos relatos, né, Flávia, do próprio Jesus exortando, ensinando, né, tudo à mesa, Amém, Jesus. É isso, minha amiga. né? E eu estava pedindo, né, uma palavra para o Senhor. E assim, é interessante porque ontem eu fiquei pensando na mesa, né? Na minha mesa. A mesa, ela é um sinônimo. Se a gente fosse falar assim que existe um coração dentro da casa, a gente poderia falar que esse coração é a mesa. Sim, Porque a mesa revela muito, muito o que está acontecendo dentro do lar. A mesa, sim, eu falo assim que ela é um termômetro daquilo que está dentro da nossa casa, daquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. verdade. Então, se o marido está distraído na sua paternidade, ele vai ficar o tempo inteiro distraído nessa mesa. Se essa mulher está Verdade. se sentindo desvalorizada, ela vai estar nervosa na mesa, vai estar distante na mesa. Se essas Verdade. crianças, né, não sentem ali um ambiente de tranquilidade, elas vão ficar agitadas na mesa.
elas vão brigar na mesa. É lógico, gente, que acontece, né? Acontece uma vez ou outra, uma chega da escola brigando porque a outra pôs o pé no banco e não sei o quê, né? Quem tem mais de Sim, um filho, que é a vida acontecendo, né? é a vida acontecendo. E daí são oportunidades para a gente ministrar no coração dos nossos filhos. Então, assim, eu Sim, não estou dizendo que uma mesa, né, precisa ser perfeita, mas precisa haver alguém nessa mesa sim, que tenha consciência de que essa mesa é um altar para o Senhor. Porque quando existe alguém que tem essa consciência de que a mesa é um altar para o Senhor, ela vai cuidar dessa mesa. Ela vai cuidar daqueles que estão na mesa e ela vai sim, trazer a presença do Espírito Santo para essa mesa. A Bíblia fala assim que a gente deve perseguir a paz. Né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui, a gente pode até perguntar aqui para as mulheres como é que é esse momento da mesa delas, né? É um momento desgastante, tem marido que às vezes não come na mesa, tá todo mundo comendo na mesa, ele está distante assistindo um futebol, assistindo uma televisão. Tem mulher que não gosta de se sentar à mesa, que às vezes fica tão atribulada com tanta coisa que tem que fazer, que não desfruta desse momento, é né? verdade. Então, repara aí, como é que está a sua mesa? Pensa nesses minutos aí, como é que está a sua mesa. Por muito tempo, a mesa da minha casa, Ju, foi muito ruim. Muito ruim. E eu, mesmo sendo cristã, eu não tinha noção do que era estar à mesa para Jesus. Eu não entendia que essa mesa era um altar da minha casa para Jesus. Então, só passado esse tempo, né, que eu fui aí sendo transformada pelo poder do Espírito Santo, que eu fui entendendo a importância da mesa e fui entendendo a importância de perseguir a paz na minha mesa. Porque a Bíblia manda a gente perseguir a paz. Ou seja, a gente tem que correr atrás da paz. A gente tem que se Verdade. esforçar para ter paz. Por quê? Porque se a qualquer momento que chega algo ruim na sua mesa, você perde a paz da mesa já acabou, né? Daí começa a Estabiliza briga, tudo, né? começa a discussão, né? E quando nós discutimos a mesa, isso ofende a presença do Espírito Santo, porque ele está assentado à mesa com a família, né? Então, se essa mesa é um lugar hoje de desgaste para você, como um dia foi para mim, eu já contei muitas vezes aqui meus testemunhos. Eu tinha pressa de sair da mesa. Eu sentava à mesa porque eu achava importante me sentar, mas a minha vontade era correr da mesa. Porque era uma confusão. Normalmente eu estava no celular, meu marido estava no celular, eu deixava a funcionária servir as minhas filhas, porque eu não tinha paciência nem de servir elas. Eu já pegava o prato com raiva de servir. Quando eu pedia alguma coisa na mesa para o meu marido, ele ficava nervoso quando eu pedia. Então, assim, a minha mesa era totalmente desestruturada. Mas quando o Senhor entra na cena, né? Quando o Senhor entra na cena da família, e é tão lindo, gente, porque Jesus, se existe um que serve ao Senhor, ele está presente. E a glória dele, a presença dele vai transformando o ambiente. Hoje de manhã, né, antes de entrar aqui para a live, eu estava ouvindo a pastora Sumaí, que é uma grande parceira minha, e ela estava falando da fragrância, né, que nós temos de Jesus. É assim que a gente ganha o nosso marido, né, ou os nossos filhos, sem falar nada. Que forte, hein? Simplesmente exalando a presença de Jesus, exalando o doce perfume de Cristo. Para eu exalar o doce perfume de Cristo, eu preciso estar em conexão com Ele. E eu achei tão interessante que a Sumaí, eu gosto muito dela, e daí eu estava aqui ouvindo a live dela antes de entrar para a minha. E ela falou que abraçou a sobrinha dela e ficou com aquele perfume o dia inteiro. E isso aconteceu comigo também. Eu estava pensando, gente, às vezes Deus estava querendo falar comigo e eu não estava entendendo. Eu fui orar com uma pessoa na quarta,
Não, terça. A cabeça tá ruim. E eu abracei ela e o perfume dela ficou em mim. Ficou em você. Então, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos nos enchendo da presença de Deus, eu estava cantando agora de manhã, enche-me até transbordar. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas eu fui pedindo, Senhor, me enche até transbordar, me enche até transbordar, para que as pessoas, quando chegarem perto de mim, sintam a presença do Senhor. Não uma presença forçada, que eu quero forçar algo dentro do meu lar, mas algo que é natural, algo que vai sendo organizado para o Senhor. Então, eu sou essa pessoa que teve uma transformação na mesa. Então, se você, de repente, né, olha aí a situação da sua mesa, tem uma amiga muito especial aqui, ó, Poliana Garcia, minha amiga, uma bênção também na minha vida, que me ensina muito, está fazendo um tratamento aí de câncer, mas está, assim, surpreendendo os médicos, né? Porque o Senhor, onde Ele chega, Ele surpreende, né? Onde Ele chega, Ele surpreende. Então, minha amiga, se você que está ouvindo essa live tem uma mesa que não é a mesa que você gostaria, não é a mesa que ainda glorifica ao Senhor, sabe? Mas busca a paz de Cristo, persegue essa paz de Cristo, essa paz que excede todo entendimento. E quando as pessoas se chegarem para a sua mesa, elas vão sentir a presença do Senhor. E persista na caminhada, persista. Porque o que o inimigo mais quer é que a gente desista. Então, na primeira vez, às vezes, né, quando acontece algo na minha mesa, né, eu falo, Senhor, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor para o Senhor. Algo eu vou fazer para o Senhor, para que a minha família glorifique o seu nome. Então, quando eu tenho aquele desejo de todo o coração, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, nós começamos a organizar a nossa mesa. E uma família quebrada, Deus estava falando isso comigo, uma família quebrada é um prato cheio para os milagres do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência de que mesmo que a sua família esteja totalmente quebrada, ela é um prato cheio para os milagres do Senhor. Foi isso que o Senhor tem feito na minha casa. Então eu posso testemunhar desse amor de Deus. Testemunhar de que à medida que eu fui deixando o Senhor me curar, à medida que eu fui deixando Ele conduzir o meu lar, conduzir a minha vida, né? Primeiro conduzir a minha vida, para depois conduzir o meu lar. Eu fui trazendo a presença dele para a mesa. Eu fui trazendo a presença dele para dentro da minha casa. E aí, o meu marido foi sentindo vontade de ter essa presença também. Então, toda quinta-feira, por decisão dele, nós nos reunimos aqui, todos à mesa. Dá, eu acho que umas 30 pessoas, mais ou menos, aqui nos nossos cultos de quinta-feira, por causa de uma decisão dele. Mas que eu comecei lá atrás, a gerar isso, né? Nós precisamos gerar aquilo que o Senhor deseja, não é nem aquilo que nós desejamos, mas é um princípio, está no coração do Pai, a mesa é um princípio. Então, se está no coração do Pai, Ele vai providenciar que todos os lugares sejam impactados com a presença dEle. Sim. Se nós estamos cumprindo um princípio, então o Senhor vai se encarregar de cuidar do coração de cada um que está à mesa. E daí, a Polly falou aqui, isso é sabedoria. Deixa eu te falar aqui o que Deus falou comigo ontem à noite. Ó, eu vou ler para vocês aqui Provérbios 9. Fala assim, os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Meninas, prestem atenção nesse... É engraçado, porque o Espírito Santo, quando ele dá a palavra para a gente, quando é algo que ele quer falar, parece que aquela palavra pula nos seus olhos. E quando eu li aqui,
que ele ergueu suas 7 colunas, eu falei, Senhor, que colunas são essas? Como é que a sabedoria ergueu 7 colunas? Que colunas são essas que são importantes para eu servir esse banquete na minha casa, o banquete da sabedoria? E daí, olha só, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Então, a sabedoria, ela também transforma aquele que não tem nenhuma experiência e aquele que nem tem bom senso. Olha só que coisa mais linda, gente. Então, se seu marido não tem bom senso, se você é inexperiente com a mesa, se você é inexperiente na cozinha como eu sou, né? Porque eu sou uma mulher de 46 anos, que agora que eu aprendi a cozinhar. Por quê? Porque a minha feminilidade era tão ferida que eu não queria servir ninguém. Eu não queria servir. Então, eu não queria cozinhar. E eu pensava muitas vezes assim, gente, quando eu tiver meus netos? E daí, como é que as minhas filhas vão falar assim, nossa, aquela comida da minha mãe, ai, que delícia. Igual eu falo hoje. Tocou meu telefone aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Uhum. Ai, meu Deus. Pior é que a minha funcionária querendo entrar aqui no condomínio, não tem ninguém na minha casa. Ai, meu Deus. Você não quer? Pode abrir. A gente Só espera. eu que tô aqui, né? Só eu. Só eu, não tem ninguém na minha casa, só eu. Mas assim, se eu precisar sair ali para atender o interfone, eu vou. Não, a gente espera. E se meu marido estiver me ouvindo aí na live, que ele ouve todo dia, Olha que ele coisa vai boa. libera lá. Mas é isso, meninas. Então, o Senhor está falando aqui, ó, venha, você que não tem nenhuma experiência à mesa. Venha, você que não tem nem bom senso. Às vezes você olha para você e fala assim, eu não tenho essa sabedoria da Flávia, não. Na primeira vez que meu marido não sentar na mesa ou reclamar de alguma coisa na mesa, eu vou virar essa mesa. Eu não tenho essa sabedoria, eu sou explosiva, eu não sou assim, eu não sou... Sabe, às vezes eu achava que a mulher cristã era uma mulher muito sofrida. E, na verdade, não é. Ela é uma mulher alegre por causa da sabedoria do Senhor. Sim. Mas, por muitas vezes, eu tinha essa impressão de que uma mulher cristã ela é uma mulher sofrida. Era como se eu imaginasse que ela aguentava tudo dentro da casa. E não é. Ela simplesmente movimenta a casa a partir da sua sabedoria. Sim. Então, meninas, presta atenção aqui. Olha, deixem a insensatez e vocês terão vida. Jesus acordou você essa manhã para vir aqui para essa live e falar para você assim, ó, minha filha, deixa a insensatez. Eu tive que deixar a insensatez. Eu tive que deixar as minhas feridas lá da infância lá no lugar delas. Eu tive que resolver o meu passado e olhar para essa casa, para minha mesa, com o amor e a misericórdia do Senhor. E daí, olha só o que está falando aqui, ó. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, quando eu decido trazer a sabedoria para minha casa, trazer a sensatez para minha casa, mesmo que eu não tenha experiência, mesmo que eu não tenha nem bom senso, o Senhor promete que essa mesa vai ser transformada. E ela vai ser transformada
quando a gente ergue essas 7 colunas. E daí eu fiquei pesquisando, né? Falei, Senhor, o que são essas 7 colunas? Senhor, me revela aqui o que são essas 7 colunas, né? E o E a palavra Senhor, vai inquietando, né, Flávia? e o Senhor, ele foi me falando assim, das 7 colunas. Eu vou ler aqui para vocês, mas depois eu vou voltar ali nas coisas que impedem a gente. Antes de eu falar dessas 7 colunas, deixa eu falar para vocês o que são os maiores inimigos que você precisa enfrentar para priorizar a sua mesa. A primeira coisa é a falta de tempo. A maioria das mulheres, né, quer uma vida mais prática. E quanto mais eu vejo aquelas mulheres que estão voltando à origem das nossas mães, das nossas avós, essas mulheres estão tendo sucesso dentro da sua casa. Aquelas que vivem uma praticidade louca, elas estão perdendo a melhor parte. Sabe aquela praticidade, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê uma praticidade tão grande lá naquele lugar, que até o ovo frito você consegue comprar. Nossa! O suco de laranja, ele já está ali prontinho para você levar para casa. O leite já está com o Toddy dentro. Então, assim, os Estados Unidos, por exemplo, é um lugar que quando eu vou, eu fico impressionada, assim, com quanta praticidade. Mas o quanto aquela sociedade... E a gente se engana com essa praticidade, né? E o quanto aquela sociedade está adoecida. Onde é que acontecem os maiores problemas de atentados, né? Nas escolas, bullying, problemas ali dentro das escolas? É lá. Então, quando a gente olha muito para a praticidade, a gente, na verdade, está olhando para um pouco da preguiça. Sim. E a Bíblia fala para a gente não comer o pão da preguiça. Então, o que o Senhor tem inquietado o meu coração é para a gente viver as coisas antigas. A mulher moderna, ela quer negar essas coisas antigas. Isso é do tempo da minha avó. Deixa eu te falar, está morrendo aquela geração que não jogava as coisas fora. Está morrendo aquela geração que decidia consertar as coisas ao invés de comprar outra, ao invés de jogar fora. Então, se a gente não passar para os nossos filhos alguns desses valores, como é que vai ficar a próxima geração diante de tanta praticidade? Verdade. Outra coisa aqui, ó, preguiça de servir. Em nome dessa praticidade, a falta de tempo, né? Sentimento de não ser reconhecida por seus esforços. Isso daqui era muito o que me impedia de servir a minha família. Eu nunca vou ser... Nenhuma mulher, nenhuma mãe é reconhecida pelo que ela faz dentro de casa. Eu ouvi tanto isso, que eu pensava assim, não vale a pena servir. Por quê? Porque mulher que serve dentro de casa, ela não é reconhecida. Mas se eu estou fazendo para obter o reconhecimento de alguém, eu vou parar. Se eu estou fazendo para o Senhor, eu vou continuar, eu vou persistir. E quando eu persisto, eu vou colher os frutos da sabedoria e os frutos do entendimento. Então, o Senhor vai me mostrar onde eu preciso mexer na minha mesa. O que eu preciso servir mais para aquela filha? Aquela filha ali está precisando de mais compaixão na vida dela? Eu percebo isso na mesa. Essa filha está muito enciumada. Como é que eu vou trabalhar isso nela? Né? E a mesa, ela mostra muito isso. Ela mostra muito isso, gente. É assim, é visível. Você pode notar que quando uma mulher, ela está atribulada, todo o lar dela fica atribulado. A mesa dela fica atribulada. Então, para a gente ter essa noção do quanto nós somos importantes dentro da nossa casa. E não enxergar isso como um peso, mas como algo que Deus derramou sobre a mulher, né? E daí, gente, eu quero falar uma coisa tão linda aqui que Deus trouxe para mim. Quando essa mesa deixa de ser objeto e passa a ser um altar, Jesus se assenta com você nessa mesa. E quando ele se assenta, tem 7 espíritos que repousam sobre ele. E quando você aceita Jesus, repousa sobre você.
E olha só o que esses 7 espíritos significam. Daí são as 7 colunas. Olha que coisa linda. Traz o Espírito do Senhor. Lá, isso fala, né, em Isaías 11, 2 a 4. Eu acho que eu não deixei aberta aqui minha Bíblia. Deixa eu achar aqui rapidinho para vocês. Isaías 11, 12 a 4. Peraí. Isaías 11, 2 a 4. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, repousa sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha que coisa mais linda, meninas. Forte, hein? E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Meninas, o que é que Deus está querendo dizer aqui? Ó, traz o Espírito do Senhor para a sua mesa. Você carrega o Espírito do Senhor. Então, presta atenção aqui. Quando eu trago o Espírito de Deus para a minha mesa, eu estou trazendo o que é a grandeza de Deus. Eu estou trazendo as 7 colunas, a grandeza de Deus. O que é a grandeza de Deus? É olhar para as pessoas com amor e misericórdia. Quando eu olhar para a minha mesa, que aquele marido que estiver distraído, eu agir com amor e misericórdia sobre a vida dele, ele vai começar a ser impactado. E outra coisa que você pode fazer também, você pode falar assim, olha, meninas, a partir de hoje, a nossa mesa é uma prioridade na nossa casa. Mas ela não depende só de mim. Ela depende do papai, ela depende de vocês, para a gente ter paz na nossa mesa. Então, esse é um diálogo que você pode ter com seus filhos, com seu marido, falar aqui nós não aceitamos celular na mesa, fazer um acordo mesmo, né? Para que essa família entenda que essa mesa é um altar para o Senhor. Então, olha só, já tem gente pedindo, não anotei o 7, eu nem falei o 7 ainda, gente, eu falei só o primeiro. A grandeza de Deus, tá? Então, é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Tá tudo lá no versículo de Isaías 11, 2 a 4. Então, se eu trago o Espírito do Senhor, eu estou trazendo a grandeza de Deus. Se eu trago o Espírito de sabedoria, eu estou trazendo a sabedoria do alto. Se eu trago o Espírito de entendimento, eu vou estar com o meu intelecto, com o meu cognitivo, com o meu racional, por isso que fala fazer um culto racional para o Senhor. Eu vou estar com ele aberto para a presença de Deus, para a voz de Deus. Sim. Ele vai me dar o entendimento desse termômetro, desse coração da minha casa. Espírito de conselho. Ter palavras boas para os aflitos. Tem dias que as meninas chegam aqui, eu vejo que uma está com a carinha ruim, eu já sei. Minha filha, o que foi que aconteceu lá na escola? Ah, mãe, hoje foi chato demais. Meu professor de educação física não deixa eu fazer nada. Ele puxa saco da filha do dono da escola. Quase morri de rir desse negócio. E daí... eu falei assim, gente, que interessante, né? Minha filha percebeu que o professor estava dando privilégio para a filha do dono da escola e ela quer participar, né, com algum destaque do grupo e não consegue. E daí, então assim, ter boas palavras para os aflitos. Gente, são coisas pequenininhas, mas é nisso que a gente vai trabalhando o caráter dos nossos filhos. Porque com criança é coisa pequena mesmo. Que às vezes, se fosse antes, eu ia falar assim, ah, menina, que bobagem. Você que está querendo aparecer. Não, a gente tem que entender o que está lá no coração dos nossos filhos. Daí presta atenção. Espírito de fortaleza. Gente, esse daqui é lindo demais. Presta atenção o que é o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza é a fé que levanta o que está caído. Se você tem uma palavra de fé para levantar aquele que está caído, minha amiga,
a sua mesa vai ser transformada. Deixa eu te falar, começa a olhar hoje para a Lugar sua de mesa maná. como um prato cheio para os milagres do Senhor. Ele vai mudar os relacionamentos dessa mesa. Eu profetizo nessa manhã, em nome de Amém. Jesus, que ele vai fazer essa mesa evoluir, como a minha mesa aqui de casa evoluiu. Ainda tenho problema? Tenho. Mas a mesa é o meu termômetro para eu ver onde que eu preciso agir. Eu falo assim, aqui em casa eu tenho uma dificuldade enorme, mas não maior do que meu Jesus, que é a questão da alimentação. Cada filha minha gosta de uma coisa. Daí, elas nunca chegam a um acordo de uma mesma coisa que elas gostam, nem o suco. Então, é sempre um desafio para mim. É sempre desafiador. A mesa Sim. sempre vai ser desafiadora. A família sempre vai ser desafiadora. Mas se você não viu hoje o resultado que você queria ver, você continua no outro dia. E continua, e continua, e continua. Até que a paz chegue dentro do seu lar. Sim. Olha, eu estava almoçando na casa da minha mãe nesse fim de semana. Como é maravilhoso ter uma mãe que prepara a mesa, que sabe o valor da mesa, e reuniu ali todos os filhos, noras, genros, para estar do lado dela, em paz. Todos os netos. Você sabe que uma vez meu marido falou assim para mim, nós fomos no encontro da minha família, da família Teodoro, é uma família bem animada e todo mundo serve ao Senhor. E o meu marido ficou impressionado, assim, a gente nem tinha filha ainda. E ele falou assim, amor, ele contou para outras pessoas, eu fiquei impressionado que nem as crianças brigavam ali naquele lugar. Foram, acho que uns 5 dias que a gente ficou todo mundo junto numa chácara, fizemos festa de tudo quanto é jeito, e foi muito bacana. E ele falou assim, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém ficar tanto tempo junto com as crianças e nem as crianças brigarem. Por quê? Porque é uma família que estava ali perseguindo a paz. Nós precisamos perseguir a paz. Nós precisamos ser as pacificadoras do nosso lar. Mas o que acontece? O inimigo, ele vem com as demandas dele lá de fora, tentando destruir o nosso momento, e a gente cai na armadilha dele. Sim. E quando a gente cai na armadilha dele, aquela mesa que é o altar para o Senhor, ela vai deixando, ela vai ferindo o nosso coração e ela vai deixando de ter importância. Então, meninas, nós precisamos ficar atentas aqui a essas colunas que sustentam a sabedoria. Olha aqui. Espírito de conhecimento, ele dá conhecimento das coisas. E o espírito de temor, o espírito de conhecimento, ele dá conhecimento de coisas profundas que não vemos. O espírito de conhecimento, ele traz a profundidade, ele traz a resposta necessária no momento necessário. E o espírito de temor é aquele que mostra o quanto nós somos pequenos e Deus é grande. Eu preciso ter o espírito de temor para sentar na minha mesa. Porque eu preciso fazer algo para Jesus. Eu preciso oferecer para Ele essa mesa. Senhor, a minha mesa é tua. Brigas, é normal? É normal. Mostra o que está no coração dos nossos filhos. Que são coisas que a gente vai ter que trabalhar com eles, né? Vai ter que trabalhar o ciúme de um, vai ter que trabalhar a autoestima baixa do outro, vai ter que trabalhar, às vezes, uma agressividade que você está notando. Então, é normal? É. Mas a gente pode melhorar tudo, né? A gente pode trazer essa paz do Senhor para dentro da nossa casa. E uma outra coisa que Deus complementou aqui. Olha só a coisa mais linda que eu estava lendo aqui agora de manhã também. Que eu preparei essa palavra ontem à noite, porque eu sabia que ia ser corrido. Mas daí o Senhor, o maná dele, gente, é diário. Então, você acordou, ele está com um pãozinho quentinho para você. Quentinho. Né?
Verdade. Olha só que coisa mais linda, gente. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar as pessoas, ele deu uma instrução muito interessante. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Então, os discípulos estavam carregando a paz de Jesus. Eu, como mãe, eu posso carregar a paz de Jesus. E olha que lindo. Jesus estava dizendo assim aos discípulos dele, que se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Você não vai ficar sem paz. A paz do Senhor, mesmo que você dê a paz do Senhor para o seu irmão e ele não esteja em paz, e ele não queira paz, essa paz do Senhor vai voltar para você. Retorna para nós. Nossa, meninas, olha isso daqui. Forte. Nossa, gente, Deus, ele sempre tem algo novo para nos entregar, né? E assim, já falei tanto sobre a mesa, já escutei tanto sobre a mesa, e a mesa era um lugar tão sem importância para mim. E hoje, olha o que Deus faz com a família. Ele pega uma mulher ferida, que não gostava da mesa. Isso aqui é Lucas 10, 5, 6, tá, meninas? Então, o que Deus faz? Pega uma mulher ferida, que não gostava da mesa, que era traumatizada com mesa. Por quê? Porque meu pai era custoso demais, reclamava de tudo da comida. Minha mãe, uma mulher que fazia tudo, fazia 3 tipos de carne, fazia tudo para agradar a gente. Então, a mesa, para mim, era um lugar de muita dor. Mas daí ele pega uma mulher destruída pelas lembranças da infância da mesa, e vai transformando ela pouco a pouco, até que ela consiga falar sobre mesa. Por quê? Porque nós precisamos perseguir essa paz e trazer essa paz para dentro do nosso lar. A gente não pode desistir de trazer a paz para dentro do nosso lar. Porque se a gente desistir de trazer essa paz, o que vai sobrar para a nossa família é destruição. Então, meninas, essa paz vai voltar para você. Se o outro não está em paz, você continue em paz. Peça para o Senhor. Ele não está falando aqui que quem pedir, quem quiser sentar e comer esse banquete da sabedoria, vai comer. Quem quiser comer o banquete da sabedoria, vai comer. Os inexperientes, aqueles que nem têm bom senso, vão comer do banquete da sabedoria. E daí Jesus estava dizendo assim aos seus discípulos, que aqueles que recebessem a paz que eles ofereciam, experimentariam a paz em seus lares. Mas se eles se recusassem, a paz oferecida viria em dobro para os discípulos. Então, ser um fabricante de paz é um ótimo negócio. Olha que coisa linda. Isso daqui, meninas, esse trechinho que eu li, é desse livro que eu comprei essa semana. Chama Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Eu falo muito sobre feridas emocionais, né? Esse é meu ministério, falar sobre feridas emocionais, porque foi onde Deus me resgatou. Foi curando as minhas feridas da infância que eu pude ter mais maturidade em Cristo. Então, todo título assim que me chama a atenção, que fala de ferida, eu vou lá e compro. E esse daqui eu achei muito lindo, porque ele fala de que nós precisamos amar as pessoas, como se nós nunca tivéssemos sido feridas. Sabe por quê? Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, ele nos amou como se nós nunca tivéssemos ferido ele. Sim. Nossa, tem gente lendo esse livro? Então, eu nunca nem Coisa tinha boa, ouvido hein? falar desse livro, ó. Já anotei. Então, meninas, ame como se você nunca tivesse sido ferida. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de Jesus para aqueles que estão caminhando com ele, para aquele que deseja, porque, gente, quando a gente deseja,
é algo que arde no nosso coração. É algo que a gente não consegue nem ficar sem falar daquilo. Então, se você não está tendo paz na sua mesa, você vai aproveitar. Ah, tem as 7 feridas emocionais. Sim, na verdade são as 5 feridas emocionais, eu conheço. Então, meninas, só que é um livro, meninas, ele não é um livro cristão, ele vai mais para o lado do espiritismo, então você não pode... Tem coisas ali que são interessantes, porque são de pesquisas, mas tá, não é um livro que eu recomendo para quem está aí no início da fé, não. Então, meninas, quando o Espírito Santo senta à sua mesa, ele traz 7 atuações do Espírito Santo com ele, né? Ele traz 7 atuações, o espírito de sabedoria. Então, nessa manhã, se você é uma mulher que não tem experimentado dessa mesa do Senhor, você vai colocar seu joelho no chão hoje e vai falar: Senhor, eu não quero esperar reconhecimento. Senhor, mesmo que aconteça situações de confusão, o Senhor vai me ensinar. Senhor, mesmo que seja difícil, eu vou persistir, porque eu fui chamada para exalar o bom perfume de Cristo dentro da minha casa. E esse bom perfume, ele tem que ser uma fragrância tão suave, tão gostosa, que todos à minha volta vão querer ficar com esse cheirinho. Eles vão querer ser impactados com esse cheirinho. Então, lá na frente, né, nós vamos colher os frutos de tudo isso. Nós vamos colher os frutos, igual eu vejo minha mãe hoje, né? Minha mãe lutou tanto com essa mesa nossa. Ela fazia uma comidinha que agradava um, ela fazia uma comidinha que agradava a outra. Então, ela lutou tanto com essa mesa. E qual que foi o resultado que ela teve? Ela tem a família inteira. Não tem um filho que não honra a minha mãe. Todos nós honramos a minha mãe. Todas nós cuidamos da minha mãe. Todas nós amamos a minha mãe. Então, ela colheu os frutos. Ela colheu os frutos daquela persistência. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar depois do almoço? Quantas vezes eu vi ela chorar? E eu lembro que um dia ela fez algo que eu já fiz também aqui na minha casa, que eu vou dar essa dica para vocês. Meninas, um dia minha mãe estava cansada daquela situação. E ela colocou o diabo para correr mesmo. Ela orou e ela falou assim: Satanás, você vai sair hoje da minha mesa. Você vai parar de me perseguir. Você vai parar de me entristecer. Você vai parar de me entristecer. E, meninas, ela disse que sentiu um arrepio, como se realmente Satanás tivesse saído dali da presença dela. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se submeter à presença do Senhor e mandar o inimigo sair. E a gente vence ele com resistência. Eu falei na live de terça-feira aqui. Nós vencemos os demônios com resistência. O problema é que ele tenta nos vencer pelo cansaço. E daí, se tá ruim, tá ruim, tá ruim, você não aceita. Não aceita, manda ele correr. Daí teve uma pergunta aqui sobre o relacionamento com o meu pai. Meu pai faleceu tem 1 ano e meio. Eu amava o meu pai, amava o meu pai. É lógico que essas atitudes dele provocaram muitas dores em nós, mas se a gente olhar, né, era só uma pessoa ferida, que ainda não sabia amar como Jesus amou. Então, nós também honramos muito meu pai, até a morte dele. Nós, nós sempre fomos uma família assim, unida, apesar das dificuldades, né, que às vezes se apresentavam, mas a misericórdia do Senhor, ela sempre prevaleceu na minha casa, sempre houve compaixão. Eu sempre vi a minha mãe tendo compaixão das pessoas. Então, aquilo ali foi muito importante para nos ensinar. Eu passei a vida inteira vendo a minha mãe receber pessoas do interior com câncer para ficar na casa dela, para ela cuidar, pessoas que ela nem conhecia. Então, eu tive exemplos muito fortes
eu tive exemplos muito fortes dentro da minha casa. E o meu pai, apesar das dificuldades que ele tinha de relacionamento, ele era muito misericordioso também. Eu acho que quase todos os meus primos já moraram na minha casa. Então, uma casa onde o Senhor está, também sempre tem lugar na mesa para mais alguém. Eu vivi isso na minha casa, eu vi isso. Eu vi meu pai pagar estudos para primas minhas. Então, às vezes eu falo, né? Eu falo aqui, né, da relação que eles tinham, que me provocou algumas feridas, mas tudo isso foi importante para gerar quem eu sou hoje, né? Então, às vezes a gente não entende as nossas feridas, mas o Senhor, Ele cura todas as nossas feridas para a gente ajudar outras pessoas a serem curadas. E outra coisa, não tem quem não vai ser ferido, porque depende de como eu me sinto, né? Não depende... Eu tenho certeza que meu pai não queria ferir a gente, mas ele não conseguia, né? Naquele momento ali, ele não conseguia ser diferente daquilo. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que eu ouvi uma coisa esses dias que eu falei, gente, isso é verdade. A gente colhe o que planta, mas o Senhor é tão misericordioso que a gente não colhe tudo de ruim que a gente planta. Verdade. E às vezes a gente fica achando que o outro é ruim demais, né? Mas nós precisamos ter compaixão dele. É assim que o amor de Deus entra na nossa casa, né? Então, se você carrega a presença do Espírito Santo, você pode acessar essa presença na sua mesa. Na hora de você se assentar na sua mesa, né, faça o seu melhor para Jesus. Faça o seu melhor para Jesus. E aqui a gente não está falando só de mesa posta, não. A gente está falando porque tem pessoas que não tem nada, né? Tem pessoas que não tem nada para montar uma mesa bonita. Mas o Senhor está presente na mesa quando ela é feita com o coração, né? Sim. Quando ela é colocada com o coração. Isso é muito lindo. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui que eu tinha anotado, que eu gosto de anotar, para eu não esquecer o que o Senhor falou comigo. Não, é isso mesmo. E eu fiz uma poesia um dia, eu não estou com ela aqui, eu preciso achar essa poesia. Mas nessa poesia eu falava assim, que o Senhor, ele oferece o banquete e às vezes a gente quer comer as migalhas, né? Sim. A gente não se assenta e tem lugar na mesa para todas nós, tem sabedoria para todas nós, tem amor de Deus para transbordar em todas nós. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as coisas que eu ainda preciso romper mais no Senhor, né? Mas tudo isso nós vamos vencer nele. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que olha para o nosso coração e fala, gente, eu tô vendo aqui uma mulher que deseja me adorar. Eu tô vendo aqui uma mulher que deseja derramar o coração dela na minha presença. Então, eu vou começar a organizar as coisas para essa mulher. Aquilo que a gente não consegue organizar na nossa mesa, o Senhor consegue organizar. Né? Sim. Às vezes, verdade. Às vezes aquilo que eu não estou enxergando ainda como organizar, ele vem para me mostrar. Ele vem para atuar ali naquele lugar. Verdade. É isso. Teve uma menina que ela mandou uma mensagem aqui, eu não vi, né, só reforçando que, eu não lembro o nome, que a Flávia falou, né, utilize o que você tem, né, e a mesa, né, esse hábito, esse ato de colocar a mesa,
não é sobre talheres, sobre taças, né? Não é sobre roupas de mesa, mas é sobre o servir, é realmente chamar a Deus para sentar-se conosco na mesa, né, Flávia? Aquilo que a gente tem. Se é um copo de extrato de tomate, é aquilo que a gente tem. E o Senhor, ele é simples, o amor, ele é simples, né? A gente não precisa de nada mirabolante para atrair o amor de Deus ao nosso favor, né? Com a nossa simplicidade. Então, uma das coisas que a gente tem que colocar e levar, né, a partir de hoje, quem não faz, né, quem não pratica esse hábito, é primeiro se disponibilizar a servir, né? A partir do momento que a gente abre o coração, eu vou servir, porque, por exemplo, amar é uma decisão, né, Flávia? Eu amo, apesar de, né? Por exemplo, meu esposo, no caso, se meu esposo é muito estressado, se ele não me ouve, enfim, tantas dificuldades que até foi comentadas aqui nas mensagens, eu vou amar apesar dos defeitos e dos problemas que ele apresenta, né? Então, a gente tem que realmente sair de nós para que o melhor de Deus aconteça, né? A gente tem que ser o canal da graça dentro do nosso lar, né, Flávia? E uma frase que está assim, ecoando no meu coração essa semana inteira, é que quando eu cumpro os princípios da palavra de Deus, o Senhor, ele cumpre todas as promessas para nós, né? O Senhor, ele não é homem para que minta, né? Então, ele cumpre as promessas dele. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, que é cumprir os princípios do Senhor, né? Ensinar a honra para os nossos filhos, honrar o nosso marido. Esses dias, aqui no culto aqui de casa, eu falei, nossa, por que muitas crianças não estão sabendo honrar os seus pais? Porque a gente está vendo mães que não honram seus maridos, maridos Sim. que não honram suas esposas, né? Então, a gente fica falando muito dessa geração, né? Essa geração isso, essa geração aquilo, como se quem criou essa geração não fôssemos nós, né? Então, essa questão da honra é algo urgente dentro da nossa casa. Montar uma mesa é dar honra. E é interessante Sim. que, pelo menos lá na minha casa, o meu pai só sentava no mesmo lugar da mesa. Eu não sei como é que é na casa de vocês. Aqui em casa também a gente já tem os lugares. E é interessante porque quando alguém chegava à visita e alguém sentava no lugar dele, eu e as minhas irmãs, a gente ficava assim... Ficava olhando, né, meu Deus? A gente olhava e como se dissesse assim, meu Deus, você precisa sair daí. Você precisa sair daí, porque esse daí é o lugar do meu pai. Você pode sentar em qualquer lugar aqui, mas o lugar do meu pai você não pode sentar. Então, de Verdade. Vez em quando a gente falava, quando a pessoa sentava, a gente falava assim, aí é o lugar do papai. Então, que as nossas filhas saibam onde é o lugar do pai delas. Que os nossos filhos saibam onde é o lugar do pai. Onde é o lugar desse pai? Será que esse pai está tendo honra dentro da sua casa? Né? E daí meu pai faleceu. E quando a gente vai sentar no lugar dele, agora, né? A gente brinca. Eu falo, não, hoje eu vou ser o papai. Hoje eu vou sentar no lugar do papai. E é como se a gente visse ele ali na mesa. Sinto muita saudade do meu pai. E é como se a gente visse ele ali na mesa, comendo do jeito que ele comia, brincando do jeito que ele brincava. Então, a gente precisa marcar a nossa presença. A Sim. gente precisa marcar a nossa presença na mesa. Como é que os nossos filhos estão olhando para nós na mesa? Né? Vamos marcar a nossa presença nessa mesa. Quando os nossos filhos chegarem, eles saberem que eles têm uma mesa para se sentar, que eles têm um pai, uma mãe, né, que se importam com aquela família, que se importam com a família. Então, se você, né, puder até mostrar essa live para sua família, né, o quanto é importante, vai ser maravilhoso, né? É verdade. Esses dias eu ri aqui, teve uma... Como é que foi? Eu acho que foi uma menininha. Fez um desenho para a mãe e falou, mãe, mostra para a Flávia. Mostra para a Flávia. Eu achei tão engraçado. Eu falei assim, oh meu Deus.
Graças a Deus as crianças vão vendo a transformação das mães, né? Isso era aluna minha da Sim. mentoria. Achei muito engraçado isso, porque tem marido que fala, você tá vendo a live da Flávia? Que bom. Eu falo, ai, amém, né? Amém, que eles não estão querendo que corre daqui. E é isso, né, Flávia? Você me fez lembrar de uma frase que fala assim: ser útil, né? Deixe rastros. E a gente tem visto, né, no seu trabalho que como que você tem deixado rastros, né, em muitos lares. E o que eu peço, né, é que o Senhor ele derrame bênçãos copiosas sobre as suas vidas, porque muitas famílias estão sendo alcançadas a partir da sua disponibilidade, da sua entrega, né? Então, que o Senhor ele venha com um maná, né, recheado todos os dias, porque você é multiplicadora. Sabe quando você vem com uma tigela de arroz para pôr na mesa? E assim, é nítido a gente perceber isso em você, que você vem com este maná todos os dias, né, com uma Amém. mensagem, com uma live, distribuir, né, para os lares, para as pessoas que se disponibilizam a sentar-se e comer desse mesmo maná, né? E enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa assim que mexe muito com o meu coração. Jesus, ele gostava muito de mesa, né? Ele estava aí, muitas passagens na Bíblia falam de Jesus na mesa, exortando, ensinando, e tinha uma casa que Jesus amava ir. Jesus amava ir nesta casa. Era sempre o seu ponto, né? Que ele falava assim, eu vou naquela casa, né? Porque aquela casa, ele tinha aconchego, ele tinha amigos, ele tinha comida quentinha, ele tinha paz, ele era a própria paz, mas encontrava a paz lá também, né? E era a casa de Betânia. E o Senhor, ele está fomentando no meu coração, né, desde cedo, a instigar a cada uma de nós aqui nesta manhã, e você também faça essa caridade de enviar para outras pessoas, né, que nós sejamos imitadores daquela família na casa de Betânia, Amém, que é uma casa Jesus. que Jesus gostava muito de estar, e que a nossa casa também seja assim como a casa de Betânia, que o Senhor ele sempre esteja, ele não seja Que só um lindo, visitante, mas que ele esteja que presente, lindo, né? que lindo. E esse é o meu desejo para mim e para você, que a nossa Amém. casa seja verdadeiramente casa de Betânia, aquela casa que Jesus amava estar, porque sabia que seria bem recebido, né? Pense que quando chegar o seu esposo, quando chegar a sua esposa, porque muitos homens às vezes assistem, quando chegar os seus filhos em casa, os recebam como se fosse Jesus. Você é a casa de Betânia, né? Amém, Jesus. Amém. Nossa, que lindo. Mas Que muito lindo, forte, minha né? amiga. Que lindo. E eu quero estudar mais sobre a casa de Betânia. Agora você me deixou com É vontade de lindo estudar. demais. Ó, nosso tempo tá acabando. Vamos tirar a nossa foto? Vamos sim. Porque daí as meninas... Ó, vou colocar o livro aqui, porque eu sei que depois Isso. elas perguntam. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Pode ser a frase da nossa live de hoje, né? É verdade. Já tirei meu print. Tirem aí, compartilhem, já encaminhem essa live para as amigas, Isso porque aí, o senhor ele meninas. falou muito, foram muitas chaves, né, Flávia? Amém, Jesus. Não, Ô, e que Flávia, uma lindas coisa meninas aqui falando que oram por mim. antes. Meninas, orem mesmo, viu? Amém. Orem mesmo. Minha menina tá doente. Ai, Hoje eu meu comecei com Deus. uma dor de cabeça tão forte de manhã, mas orem aí, orem aí. Orem por Ô, mim, eu Flávia, preciso de antes intercessoras. de antes de acabar, eu quero só ler uma coisa que eu escrevi para não esquecer. Você traz muito essa imagem da leoa, né? As leoas que rugem. E assim, é muito característico a gente olhar para você e perceber isso, né? De trazer essa analogia mesmo da força da leoa. Eu notei aqui para não esquecer nenhuma palavra. E que nós, eu vou colocar até no Instagram, para que a gente leia aí durante o dia e traga realmente, né, essa força para nós que a gente vê em você, Flávia. E fala assim, ó, a leoa, ela traz consigo características do leão. Ela é cuidadora, corajosa, inteligente. A leoa é capaz de cuidar dos seus e encorajar a todos.
o tempo todo. Ela caça, protege os filhos, sabe dividir habilidades com todas as outras. A leoa cuida e cria laços duradouros. Leoa caça em bando. Então, que nós redescobramos aí essa força que temos, que cada uma de nós somos leoa, e a Flávia está aí com essa, né, essa missão de mostrar, né, que realmente somos leoas, que ruge, que caça em bando e que temos as características do leão. Amém, Jesus. Amém. Que lindo. Flávia, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que derrame graças copiosas sobre a sua vida. Que alegria foi dividir essa live hoje com você, viu? Eu que agradeço você, viu, Ju? Eu que agradeço muito, 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 muito obrigada. Deus abençoe, viu? E para as minhas seguidoras aqui que não seguem a Flávia, vai lá, segue, acompanha. Tem muita coisa boa, muitos ensinamentos que com certeza edificam os nossos lares, tá bom? Amém, Jesus. Amém. Flávia, Deus Obrigada. abençoe, um lindo dia, viu? Obrigada, meninas. Obrigada por todo mundo aí, viu? Tchau, Fiquem com tchau, Deus, meninas. tá? Obrigada, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.